O Senhor é bom. Glória a Deus. Irmãos, eu recebi aqui a incumbência de pregar hoje e a gente precisa caminhar em cima de um trilho, amém? E aí a gente vai continuar falando sobre as bases para uma vida cristã. Não sou tão boa assim em seguir esses trilhos quanto meu marido, mas eu vou me esforçar para dar o meu melhor, amém? Eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite, ou manhã. Abre a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 15, nós vamos ler. Amém? O texto diz: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam a outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a nossa cabeça. Amém? Jesus, tua palavra é poderosa e ela não precisa de intervenção humana. Ela nunca volta sem antes completar o propósito para o qual foi enviada. Eis-nos aqui nessa manhã. O Senhor tem nos ensinado sobre bases, o lugar onde nós vamos crescer. Por isso eu clamo ao Senhor, dai-nos corações ensináveis nessa manhã, ouvidos prontos a ouvir a tua voz. E que cada um consiga discernir a porção que lhe é particular nesta manhã, para que nós possamos ser cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, se você puder dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Trabalhando, irmãos, sobre bases para uma fé cristã. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre comunhão, amém? Unidade, o quanto isso é importante para as nossas vidas. Eu estava orando ontem ao Senhor e eu perguntei ao Senhor sobre o que Ele queria dizer e essa palavra ardia no meu coração. E eu fiquei escrevendo algumas coisas que o Espírito Santo foi gerando a mim e eu quero dividir com você. Quando nós olhamos esse texto do livro de Efésios, nós vamos ver Paulo dizendo que Jesus deu funções, dons, atributos, aptidões diferentes a cada um de nós. E ele não fez isso para criar na igreja uma hierarquia ou para criar na igreja um nivelamento. Olha, se você é um evangelista, você é menor que o profeta, ou se você é um profeta, você é menor que um apóstolo, ou se você é um mestre, você é menor. Não. Não foi para isso que Jesus revelou esses dons e deu essas atribuições para nós. O texto é muito claro quando diz que tudo isso foi entregue à igreja para nos preparar para o serviço cristão. Então, cada um de nós recebeu de Jesus
uma determinada características em atributos e dons, para que fôssemos preparados para ser o corpo. E essa preparação, ela não acontece de forma individual. Amém? A preparação é diferente da salvação. A sua salvação é individual. A sua preparação é coletiva. Amém? E isso é muito importante. Quando nós olhamos o livro de Provérbios traz um segredo para nós que é particular e é muito interessante. Nós precisamos ter isso. Precisa ser sabe aqueles textos que a gente põe na geladeira ou dentro do guarda-roupa? Eu tenho algumas coisas no meu espelho do meu guarda-roupa. Existem alguns textos que estão guardados no meu coração, que são textos de guarda para a nossa alma. E a gente precisa ter esse texto também, como um dos guardas. O texto de Provérbios diz: aquele que se isola, insurge-se, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Porque todas as vezes que nós estamos chateados, entristecidos, magoados ou frustrados, a nossa tendência é encapsular-nos em nós mesmos. A gente não quer ver ninguém, não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém, a gente quer ficar sozinho na nossa, não vou ficar aqui. O problema é que quando essa vontade de se isolar começa a durar muito, a Bíblia vai dizer que nós estamos nos rebelando contra a verdadeira sabedoria. Porque dentro da sabedoria, a Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos andar juntos. Amém? Ah, pastora, mas você não sabe que eu não posso andar com fulano ou alecrim dourado. Alguém você pode andar. Não é possível que todo mundo seja tão ruim. Então tu está precisando trocar de ambiente. Porque se todo mundo que anda do teu lado não presta, tu está precisando rever quem anda do teu lado. Agora, se você falar isso dos crentes que estão do seu lado, aí nós estamos precisando ter uma conversa de gabinete. Porque sabe qual é o grande problema de a gente se misturar? Orgulho. Porque a gente nivela a nossa vida numa régua bem alta. Ah, como eu sou extraordinário, como eu sou fantástico, como eu sou poderoso. Mas não existe ninguém que seja tão bom que não possa aprender com outro, que não possa ser ministrado por outro, que não possa ter suas dores acalentadas pelo outro. Quando nós olhamos, irmãos, esse texto, nós vamos ver o Senhor Jesus revelando ao coração de Paulo alguns segredos da igreja. E quando ele fala que todos esses dons foram divididos às pessoas, o propósito não é para eu achar, o propósito está descrito. Ele diz, ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim, o objetivo, a conclusão é construir o corpo de Cristo. Cada um de nós tem um dom chamado, uma aptidão diferente, não para competição, não para nivelamento, mas para construir um corpo para Cristo. Irmãos, nós nos encaixamos perfeitamente. Se nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, de forma pessoal, no coletivo, nós vamos perceber que essa engrenagem tem uma dinâmica única para cada lugar. Cada igreja, cada salão, cada reunião vai ter uma forma prática de funcionar. E nós somos bons funcionando juntos. Por exemplo, acredito eu que seja membro desta igreja, você gosta muito do ritmo da sua igreja. E se de repente você for para uma outra igreja que tenha um ritmo de culto diferente, talvez você não consiga se desligar da terra e ligar no céu tão fácil como você faz num ambiente onde você está mais acostumado e faz parte do seu estilo. Amém? Eu, por exemplo, eu gosto de adorar ao Senhor nesse estilo de louvor que eu canto ao Senhor. Essa é a minha forma de adorar. Mas, por exemplo, lá na Bahia, na IECP Bahia, os irmãos cantam um estilo um pouco mais como que fala? Forrozeiro, como que é? Triângulos, zabumba. Irmãos, eu me perco. O meu cérebro não consegue. Mas a forma deles adorar, eu paro e observo e fico encantada. Meu Deus, é a forma deles. Glória a Deus. Se você colocar ele no meu estilo, pastor, ela vai se perder todinho, não vai conseguir fazer nada. Vai dizer, nossa, que estilo morto. A irmã parece estar tão triste. A alma dela parece estar tão amargurada. Vai pôr a mão na minha cabeça e orar por mim.
porque eu estou lá adorando o Senhor numa melodia bem mais calma. Às vezes é assim. Mas se eu for cantar um hino alegre e dizer, eu vou viver, vai começar a rodar, ele vai dizer, oxi, o que aconteceu? Entende? Cada um de nós tem um estilo, mas o que importa é que dentro desta comunidade, a gente encaixe e possa girar a engrenagem do reino. Quando nós olhamos para esta base da vida cristã, isso é muito importante. Dentro do texto de Efésios, a palavra comunhão aqui tem a ideia de, no original, koinonia, que quer dizer unidade, bloco concreto, união total. É como se você tivesse lá, a pastora Angelina, ela falava muito isso sobre unidade. Ela dizia assim, para nós sermos unidade, nós não podemos ser uma salada de batata. Nós precisamos ser um purê. Porque na salada de batata você conta os pedaços, no purê você não sabe onde começou, onde terminou a batata. Para andarmos em koinonia, como diz a palavra, nós vamos precisar aprender a ser um purê de batata, bem lisinho, sem grumo nenhum. Quando nós vamos examinar o significado de comunhão dentro da língua portuguesa, e a gente saiu lá do grego e foi olhar para o português, a gente entende como união, harmonia, participação conjunta, proximidade entre pessoas ou divino, ato de compartilhar algo em conjunto ou estar em profunda harmonia e sintonia com alguém. Não sei como é que é na sua casa, mas na minha casa meu marido diz, eu tenho até medo de pensar algumas coisas, porque você vai saber o que eu estou pensando. Porque eu completo normalmente as frases dele, ou eu olho para a cara dele e sei imediatamente o que é que ele está pensando e qual vai ser a aproximação dele. E a recíproca é verdadeira. Ele também consegue olhar para minha cara e ele sabe, por mais que eu tente fazer uma cara de alface, ele sabe exatamente, com todas as vírgulas, o que eu pensei e o que eu vou fazer. Porque nós estamos andando numa sintonia, a gente vibra na mesma sintonia, isso é normal. Os filhos conhecem os pais. Gente, tem uma brincadeira que eu gosto de brincar no cognitivo dos meus filhos, e eu fico fazendo algumas perguntas para eles, e eles começam a soltar algumas palavras aleatórias, e elas começam a se encaixar, porque o Ben e a Beca, por mais que eles sejam irmãos, um menino e uma menina, eles estão tão acostumados a andar junto, que eles vibram na mesma sintonia. Então eles conhecem o ambiente, eles sabem até onde eles podem ir, porque eles acostumaram dentro da engrenagem da casa Nascimento. Nós temos uma forma de atuar e nós conseguimos rodar essa engrenagem, porque nós andamos na mesma sintonia. Dentro da koinonia da igreja, nós precisamos trabalhar da mesma forma. A gente aplica dentro do Novo Testamento koinonia para duas situações: comunhão fraterna e comunhão com o divino. Não vai achar um outro tipo de comunhão. Não dá para fazer comunhão com árvore, tá bom? Não dá para fazer comunhão com o solo, com as estrelas, ir lá para o céu e dizer: sol, como eu te amo nessa manhã. Tu vai ficar lá sozinho, porque o sol não vai nem te responder, vai continuar girando do sol, e quando você perceber, ele já se pôs e não te pediu autorização para isso. Não dá para fazer comunhão com objetos inanimados, como algumas pessoas estão aí fazendo, casando-se até, tendo papos longuíssimos com a árvore. Oxi, ela nem responde. Continua lá fazendo o seu floema e xilema, nem se importando com a pessoa. Só dá para fazer comunhão, koinonia, em dois aspectos. Ou com o amiguinho que está do seu lado, ou com o eterno. Só que uma relação espelha a outra. Maravilha, hein? Aleluia. Quando a gente começa a trabalhar, a gente vai ver o texto de Provérbios 27, 17. Isso aqui é fantástico, irmãos. Ele diz: pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Os meus irmãos churrasqueiros, raiz, não os Nutelinha de hoje, mas os raízes, pega aquele facão para cortar a carne, aí passa, e a carne vai se apando, porque a faca tá cega. Só que ele não tem uma pedra de amolar, ele não tem lá um negócio para amolar, ele pega uma outra faca e ele começa. E de repente, o corte do ferro foi restabelecido. É isso que Salomão está dizendo. Um ferro com outro ferro arranca as arestas e afina o corte. Assim é homem
com homem. Nós nos afiamos juntos. E esse afiar não é para ferir. Esse afiar é para ser mais objetivo no trabalho desempenhado. Quando o texto de Provérbios diz, pessoas aprendem com pessoas, irmãos, ele está desenhando para nós uma relação básica. Como foi que seu filho aprendeu a falar? Você ficava lá que nem um palhaço na frente dele. Papai, mamãe. Não era assim que você ensinava? E a criança ia aprendendo? Você sentava na mesa, colocava seu prato, colocava o prato da criança, e a criança enfiava a mão, jogava pro teto. E você pegava a colher, colocava na sua boca e dizia assim. Criança aprende por mímese, por cópia. E nós aprendemos assim, irmãos. Esse é um dos nossos primitivos gestos neurais. Nós aprendemos por copiar as ações dos outros. Então o texto bíblico vai nos ensinar que Deus nos fez diferentes, mas nós vamos aprender juntos dentro das nossas diferenças. Cada um de nós é diferente no seu chamado, nos seus atributos, nas suas formas de agir. Mas se nós andarmos juntos, nós vamos aprender a fazer coisas extraordinárias. Eu tenho algumas pastoras aqui, nós temos um grupo de oração das pastoras. E eu ouço a oração de todas elas. Eu tenho costume, eu sou de alguns grupos de oração. E eu ouço a oração de todo mundo. Meu marido fala, nossa irmã, eu coloco o fone no meu ouvido, vou fazer minhas coisas, mas estou ouvindo. Eu acho interessante a forma que as pessoas oram. Então, enquanto eu estou lá ouvindo as orações delas, eu percebo a forma que Deus usa cada uma delas. Então a pastora Maria, ela começa a orar e ela começa a recitar uma pancada de texto bíblico, porque o chamado dela, primordial, é de mestre. Ela nasceu para ensinar. Ela senta com você e te dá uma aula de Bíblia. Então, dentro da oração dela, ela começa a trazer um monte de texto bíblico para cada frase que ela fala. Você olha e fala, uau. Eu fico lá ouvindo ela e dispara. A pastora Nana, ela é uma pastora, vocês não conhecem, ela é de Diadema. Ela é uma profeta. Então ela começa a orar, daqui a pouco ela imposta a voz e começa, uau, uau, uau. E meu filho, os demônios que estão nem mexendo com ela, eles já foram embora. Eu disse, está maluca? Então ela tem lá o turno de oração dela, e aí você ouve a oração dela, você fala, sangue de Jesus. Você nem estava em posição de guerra, mas você já bate até continência. Porque é o chamado dela. Irmãos, Deus colocou essas mulheres do meu lado para andar comigo. Quando eu olho para elas, eu não vou medir forças com elas. E nem nivelar, eu vou olhar e dizer, o que falta em mim, elas têm. E nós andamos juntas por isso. Porque quando nós vamos orar, cada uma de nós vai orar por algo específico. E quando nós terminamos de orar, nós somos 5. Nós cobrimos 5 departamentos e 5 áreas espirituais diferentes. Quando nós terminamos de orar, tudo que era necessário orar foi orado. Cada uma fez a sua parte, sem que isso precisasse ser dividido, porque é intrínseco. Isso é comunhão. Eu não preciso postar lá no grupo, irmão, oração de guerra, porque eu sei que na hora que a pastora Nana for orar, ela vai orar como guerra. Pastora Tânia orando uma calma, ora por cada pessoa, irmão, papagaio, periquito, cachorro, não fica ninguém sem cobertura. Ela está lá na calma dela, eu coloco ela para orar na velocidade 2, e ela está lá orando, não volta para ela não. Mas ela está lá orando, irmão, e eu estou ouvindo, e ela está intercedendo por cada pessoa. Se eu esquecer de orar por alguém da família de um desses pastores, a pastora Tânia vai cobrir esse buraco. Irmão, quando nós entendemos sobre comunhão, nós vamos entender que nós aprendemos um com os outros. Eu ouço a oração dessas pessoas, porque tem hora que eu falo, nunca tive essa sacada de orar por isso. Jesus, olha quanto tempo eu perdi sem interceder por essas coisas. Eu tenho uma moça num grupo de leitura, eu faço parte de um outro grupo de oração. Tem umas 100 e poucas mulheres, cada dia oram 3, 4 mulheres, e eu ouço a oração delas. Tem uma moça que eu nunca vi na minha vida, mas eu sei o nome dela, Keila Braz. Irmãos, eu sento para ouvir aquela mulher orar, porque ela ora tão lindo, que eu falo, meu Deus, se fosse Deus, eu queria ouvir a oração dessa mulher. Porque eu não sou nem Deus e eu paro para ouvir. Ela começa a orar, irmãos, ela ora por uns detalhes que eu digo, meu Deus, eu nunca pensei numa coisa dessa. Nós estávamos num tempo de oração por patrões.
por empresas. E ela orava por cada detalhe da empresa. E eu disse, meu Deus, eu nem sabia que isso aí, eu acho que nem o dono sabe que tem isso aí na empresa. E ela orava e declarava palavras, e eu fiquei ouvindo, eu falei com elas, para as meninas de Diadema, eu falei, meu Deus, gente, eu quero um dia crescer e orar como uma pessoa dessa. Porque ela orou 25 minutos e eu ouviria ela a tarde inteira orando, ela não podia ficar lá orando, que eu ia ficar com o meu fone ouvindo aquela mulher. Quando eu fui orar, irmão, naquele dia, eu falei, oxe, Jesus, espera aí que eu vou até melhorar a minha oração. Irmão, orei por coisas que eu nunca tinha orado. Porque eu aprendi com a Keila Brás. Talvez eu nunca veja ela, porque eu nem sei de que país ou de que estado aquela mulher é. Talvez eu nunca tenha uma reunião pessoal. Mas eu aprendi detalhes de oração ouvindo a Keila Brás. Se ela estiver aí, Deus abençoe. Ouvindo ela. Olha isso. Nós precisamos entender que nós não estamos numa competição. Nós estamos sendo mutuamente afiados. Mutuamente ensinados. Nós estamos aprendendo. Irmão, no mínimo, tu vai aprender o que você não deve fazer. E isso também é um aprendizado. Ah, pastora, mas o fulano de tal, irmão, tu vai olhar para a vida dele e vai dizer, nesse lugar eu nunca vou. Dessa forma eu nunca direi. Nunca me comportarei dessa forma. Então, querendo ou não, você aprendeu. Nós vamos sempre aprender. Por isso que o Salomão vai falar isso. Nós precisamos entender isso. A minha salvação, a minha conta é pessoal com Deus. Mas a minha vida cristã é feita em comunhão. Não existe vida cristã na solitude. Não dá para ser um cristão lá na sua casa, dentro do seu quarto, trancado. Esse lugar é lugar de oração. Não é lugar de vida cristã. Porque tu não passa a tua vida inteira trancado num quarto orando, senão tu vai surtar lá e vai morrer. Tu tem que sair. E quando você sai, você manifesta os frutos da sua oração. Porque é fácil conhecer alguém que ora, irmão. O domínio próprio exala. Ela tem vontade de fazer um monte de coisa, mas se olha pra cara dela, tá com a cara de alface. Tá orando. Tá vivendo em comunhão. Ah, mas o irmão... Não, irmão, vai dar certo. Nossa, tu acha que o teu pastor fala vai dar certo? Por quê, irmão? Tá treinado em comunhão. Ah, pastor, não sei o que, não sei o que. Ah, vai dar certo. Pastor, vai dar certo. Vira um mantra tão grande, irmão, que tu chega lá, que tu querendo colocar os dois pés na porta, e fala pro pastor, ele olha pra sua cara com a maior cara de alface e diz, não, irmão, vai dar certo. Aí você sai, vai dar certo. Tem que dar, né? Porque se não der, ele não vai resolver também, não vai fazer nada, ele vai só dizer que vai dar certo. Aí nós vamos orar para dar certo, porque vai fazer o quê? Vai dar certo. Em nome de Jesus. Se a gente segue, irmãos, Hebreus 10, 25 vai dizer, não abandonem, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia está chegando. O Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque a Bíblia, irmão, é fantástica. Você começa a ler a Bíblia e você fala, meu Deus, não é que é mesmo? E olha quanto tempo esse texto. Esse texto aqui tem quase 2000 anos. O texto de Hebreus. Quase 2000 anos que foi escrito. Aí ele vem e conta para nós. Não deixa de vir no culto não, viu? E quando o irmãozinho disser para você, não vamos não, tu vai pegar na mão dele e vai dizer, agora nós vamos sim. Nós vamos, ele vai dizer, animem-se mutuamente. Ah, irmão, eu estou tão triste, tão cansado. Pois é, vamos para o culto, que vai passar sua tristeza, seu cansaço. Ai, mas é que eu não queria. Não, tu quer sim, bora, menina. 2 horas, depois nós vamos fazer outra coisa. Tu vai até esquecer dessa situação adversa, tu vai olhar para os irmãos e vai dar risada. Porque tem uns irmãos que passam o culto, irmão. Na hora da adoração, a gente está no altar, a gente vê tudo, viu? Tem um irmão que está lá no céu, o outro está olhando e falando, nossa. E as fotos, irmãos, que eles tiram de nós nos cultos? Porque o pós-culto é pior do que o culto. Porque quando você vê as fotos, você está todo ramelento, uns negócios horrorosos. Aí você dá risada, vive em comunhão. Você já aprendeu, conheceu alguém dentro da igreja que virou amicíssimo seu? Tu já chegou um dia aqui muito triste, muito magoado, assim. O piolho do cocô do cavalo do bandido em dia de chuva. Eu desci do altar, pastor. Ele fica bravo quando eu digo isso. Eu desci do altar. Aí tu chega na igreja assim.
Aí de repente alguém chega, te dá um beijo, te dá um abraço, conversa com você. E aí você fica bem, cara. Porque nós não somos seres para andar sozinhos, nós precisamos do outro. Nós precisamos estar juntos, irmãos. Precisamos de alguém que senta aí do seu lado. Nós precisamos de alguém que sinta as mesmas guerras que você está passando por guerra. Se a gente mandar, levanta a mão aí quem está em guerra. Aí tu vai dizer, meu Deus, não sou o único. Irmão, se tem um lugar que o povo de guerra se reúne é na igreja. Cada um de nós está passando um processo diferente. Cada um de nós está sendo apertado em algum lugar da sua vida, porque nós já aprendemos aqui nas quartas-feiras que quando a igreja fica muito lá, vão ter, dá muito ruim. Fica com a aparência de que vive, mas está morto. Então toda hora Deus está apertando um parafuso em nós, mas é aqui que a unção é derramada. Olha o salmista dizendo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? É como um óleo que desce sobre a cabeça de Arão e molha até a orla dos seus vestidos. Ele está dizendo, quando há unidade, a unção pode descer e ela alcança você em qualquer lugar que você estiver. Você pode estar lá no começo ou você pode estar lá no fim. A unção é derramada em unidade e ela alcança você, porque não há nivelamento de importância, irmãos. Todo mundo é atingido. O texto ainda continua dizendo, é como a água que desce do Hermon. Irmão, Monte Hermon é um pico altíssimo lá em Israel. E um pico nevado, apesar de a gente estar no deserto. Então, durante a noite, porque é muito elevado e é muito frio, no deserto é frio, ele é um pico elevado, neva. Mas quando chega de dia e o sol esquenta, e a gente está falando de verão de 50 graus, quando o pico nevado do Hermon é aquecido, aquele gelo dissipa-se em água e sai descendo do monte. E ele é um dos afluentes do Rio Jordão, que traz vida a todo o deserto. Então o Senhor está dizendo, é como esta água que desce num frio, ao ser esquentada, essa unidade vai trazer vida por onde passa. Isaías vai escrever para nós e vai dizer que nós andamos pelo vale de Baca, um vale de lágrimas e solidão, mas porque nós estamos nesses lugares, eles se transformam em fontes de água. Irmãos, nós temos em unidade a capacidade de transformar ambientes inteiros. Olha Deus tocando no coração de alguém, manifestando os seus sinais. A irmã contou para nós, a Rosa, a moça nem é crente, mas Jesus está dizendo, estou te vendo, tem alguém orando por você, e você pode esconder de todo mundo, mas eu sei que está aí. Porque o Deus que gera vida, conhece onde tem vida. E olha que extraordinário, a moça lá do outro lado diz, é Deus mesmo, porque eu não contei para ninguém, mas Deus foi lá contar para minha tia. E no sonho foi tão poderoso, porque no sonho ela estava escondendo. Olha lá, Deus dizendo, eu sei que tu está querendo esconder, menina, mas eu não aguento, não consigo ficar calada, eu tenho que dizer que eu estou vendo. Irmãos, isso é unidade. Tu acha que se essa menina precisa de oração, ela vai pedir oração para quem? Se ela precisa saber de Deus, ela vai perguntar para quem? Deus tem suas formas extraordinárias. Nós somos seres de comunhão. Hebreus 10, 24, que é o texto anterior a esse que eu li, ele diz, pensemo-nos uns nos outros, a fim de ajudar-nos todos a terem. A NTLH traduziu esse texto lindamente, na NVI. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos a todos a terem mais amor e a fazer bem. Nossa, pastora, você não sabe, esse irmão é igual uma porta. Não tem sentimento nenhum, não ama ninguém, não gosta de ninguém. Pois a Bíblia diz que é tu que vai ensinar. Enjoy. Quem é que vai ensinar essa pessoa ogra a ser mais calma e mais humana e mais amorosa? Você. Ah, pastora, mas tu não é tão amoroso, tu não está reconhecendo a falta de amor no irmão. Se tu está reconhecendo a falta de amor nele, tem em você, então ensine-o. Mas ele não quer aprender, meu querido, você não ensina com palavras, você ensina com ações. O nosso cérebro capta mímese, cópia muito mais do que fala. Ainda mais nessa geração, irmãos, que todo mundo tem um pé atrás com o que o outro está falando. Nós somos instruídos em duvidar das coisas, porque tudo é aparência. E a IA está aí para comprovar, irmão. Você assiste um vídeo, você não sabe se é verdade, se é mentira.
O nosso cérebro está sendo instruído na dúvida, na falta de confiança, na espera por traição. Mas nós caminhamos na contramão do mundo. Nós caminhamos crendo. Um ferro afia outro ferro. Um irmão caminha com outro irmão. Nós aprendemos juntos e nós ensinamos juntos. Ah, porque você é muito desesperada. Pois eu sou a calma em pessoa, ande comigo. Você vai aprender. Irmão, tu vai colapsar, mas tu vai aprender. Porque uma pessoa que é muito acelerada, que anda com outra mole, irmão, você viu, eu acabei de dizer, eu ouço a irmã na velocidade 2, por quê? Porque eu sou acelerada. Mas quando eu estou conversando com ela, não tem um botão, eu tenho que ouvir. E eu fico lá ouvindo ela dizer e falar, e ela fala do mesmo jeito que ela ora. Ela fala sobre todos os detalhes. Tanto, irmão, que não passa um aniversariante despercebido lá em Diadema. Pastora Tânia lembra de todos. Ela escreve no papelzinho e entrega. Foi aniversário do Rafa. Eu nem lembrava na sexta-feira, irmão. Cheguei aqui, estava lá no grupo da igreja. Preguei, falei. A minha cunhada chegou em casa e falou: nossa, nós não oramos pelo Rafa. Eu falei: meu Deus. O irmão estava lá na igreja, ela não podia perder a oportunidade de orar. Eu esqueci, irmão. Se a pastora Tânia estivesse aqui, eu não tinha esquecido. Na hora ela ia olhar para mim e falar assim: olha aí, eu preciso. Irmãos, nós precisamos um dos outros. Nós somos juntos, sim, comunhão. Faz aí uma chave de braço aí com o seu irmão, assim. Esse aqui. Não mata leão, irmão, uma chave de braço. Pelo amor de Deus. Nós já passamos dessa fase. Vai dar uma chave de braço com o seu irmão. Não se empolga muito não, vocês que são solteiros. Só uma chave de braço, que eu tô olhando. Eu fico sem graça. Só uma chave de braço, assim, fez? Agora dá uma puxada aí. Se você for muito forte, puxa com cuidado. Dá para arrancar? Não, irmãos. Provérbios vai dizer para nós que é melhor serem dois do que serem um, porque os dois se esquentam, os dois guerreiam. Uma pessoa põe um pequeno exército em fuga, duas pessoas põem milhares de pessoas em fuga. Eu orando sozinho, irmão, faço um relâmpagozinho. Nós oramos juntos e gera uma tempestade do poder de Deus. Quando nós nos empenhamos em fazer algo, irmãos, os céus respondem, porque é muita gente batendo na porta ao mesmo tempo, é muito som ao mesmo tempo, não dá para ignorar no céu. Deus diz: eita, que tem uma voz muito alta. Irmãos, nós precisamos andar juntos. E quando nós entendemos sobre comunhão, nós vamos olhar Romanos 12, 10, ele vai dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros acima de si mesmo. Mas imagina se eu quiser que você apareça, que você cresça, que você vai lá, amadureça, embora. Se todo mundo fizer isso, nós crescemos juntos. Lá fora, as empresas, elas estão semeando um sentimento de que você precisa ser melhor que o outro. Aqui dentro não é empresa. Isso aqui é uma igreja. Aqui dentro, eu não cresço sozinho. Aqui dentro nós crescemos em conjunto. Aqui dentro nós não vencemos sozinho. Aqui dentro a igreja do Senhor vence. Aquele pensamento corporativo fica lá fora. Seria até melhor se não houvesse dentro de você, porque isso é terrível. Mas é lá fora, dentro do reino, não existe isso. A sua produtividade é medida lá fora. Aqui dentro nós medimos a adoração e entrega. Porque o reino responde a isso. Nós estamos estudando as igrejas do Apocalipse. O que mais nós vimos aqui foi obra e trabalho. Quem está aqui, todos os estudos. Obra e trabalho. E Deus dizendo para essas igrejas: arrependam-se. Porque você tem que trabalhar, mas o teu trabalho tem que ter a marca da comunhão da igreja. Porque nós apresentamos tudo, o pastor não vai chegar lá e vai apresentar: olha, esta daqui é a minha ovelhinha Gisele, que tocava em todos os cultos. A Bíblia diz que ele vai apresentar o rebanho, todas as ovelhas. Porque não vai chegar lá só uma ovelha, que eu tenho certeza que um pastor não está dedicando a vida inteira dele lá para chegar com uma ovelha dizendo mé no céu. Mas nós queremos chegar com uma multidão bem grande. Uma multidão tão grande que a gente vai meu filho, passe. E vai chegar, vai passar um monte de gente. E lá não vai interessar, irmãos. Se você era o melhor tecladista lá, vai interessar que quando o som de adoração da igreja subia, não se definia o que era, mas era um som poderoso que chegava aos céus.
Quando a gente está falando de comunhão entre irmãos, a gente vai dando passos, amém? Irmãos, é normal que você olhe para uma pessoa e diga, sei não, hein? Dá uma oportunidade. Irmão, eu tenho essa cara de brava, de chata, as crianças têm medo de mim, mas eu sou mó legal. Eu sou legal, confia. Conversa comigo, você vai ver, eu sou mó legal. Se você me ver passando na rua, você vai dizer, o sangue de Jesus tem poder. Porque eu sou muito séria, na maioria das vezes eu estou pensando. Eu olho para o chão, eu olho para cima, acabou-se, irmão. Foi-se. Mas quando você senta para conversar comigo, eu sou até legal. E a maioria de nós é assim. Cada um de nós foi instruído em uma forma. Olha a minha mãe lá, minha filha. Quando eu falo aqui que a minha mãe fazia, acontecia, tocava o terror, o povo diz, sua mãe? Mas sua mãe é mó legal. Eu falo, é legal, porque ela é crente agora, viu? Porque ela tá ficando velhinha. E os netos já vieram e amansaram, minha filha. Mas só Deus sabe o que nós sofríamos. Nós batia até continência. Mas você vai lá conversar com ela vai fazer um monte de pirrada, vai rir com você, você vai falar, nossa, nem parece a mesma pessoa. Se bobear, vai até me tirar de mentirosa. Vai dizer, oi, pastora. Porque nós conseguimos, irmão, é possível, dá certo. Tem alguém aí do seu lado que tem experiências tão poderosas nesse processo que você está passando. Quando você sentar com ele, vai te trazer lições tão extraordinárias, vai te ensinar atalhos poderosos, vai te mostrar qual é o melhor caminho, porque em Deus ele já aprendeu. É tão bom. Quando a gente vai pro retiro, irmão, o pessoal fica conversando até altas horas, eu dou uma risada, fico olhando e falo, o irmão não sabe nem como era o nome do outro. A gente vai pro retiro, volta tudo amicíssimo, depois já tá até comendo uma pizza junto, o povo, fala aí que legal. Porque às vezes no culto, acaba o culto, irmão, falta você atropelada lá na porta, os irmãos passam a mão rápido. Você não teve nem tempo de conhecer quem estava do seu lado, você nem sabe quem é o irmão. Mas quando a gente sobe lá pra cantina, vai comer uma comida junto e senta. Irmão, tem gente tão boa, tão poderosa do seu lado, você nem sabe. Você sabia que a gente tem aqui 2 cabeleireiras, três cabeleireiras poderosas? Você nem sabia. Aqui, irmão, se você precisar dar uma ajeitada em sua face, tem uma maquiadora lá, meu filho, que ela te der uns 20 anos a menos. Você não sabe. Se você precisar de uma aplicação, de uma injeção, tem umas 1035 enfermeiras, técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Irmão, ela te vira do avesso e te põe novo. Tem farmacêutico na igreja. Você sabia? Você não sabe, tem o povo do RH, da contabilidade, tem os bancários aqui dos investimentos, você ficar próspero, parar de ficar endividado com o teu cartão de crédito, tudo tem de toda espécie aqui dentro, irmão. Você nem sabe. Por quê? Porque você não está vivendo em comunhão. Você precisa viver em comunhão, irmão. Às vezes você está com problema aí, o irmão vai resolver e você nem sabe. Seguimos. E você está disposto a resolver o problema do irmão também, em nome de Jesus. Mas só vamos atingir esse lugar de comunhão se antes nós estivermos com a fonte. A Bíblia fala de koinonia em 2 áreas, entre irmãos e com o divino. Se você não estiver bem com Jesus, você não vai estar bem com nada. Se você não estiver em comunhão com Ele, todas as outras coisas vão te irritar. Você vai achar defeito em todo mundo, irmão. Quando você está aleluiado, já percebeu? Já passou um dia assim, cheio da glória, cheio da presença, que o camarada te fecha no trânsito e você diz, vai em paz, amado do Senhor. Mas quando você está perturbado, tu tem vontade de descer do carro e pôr o carro goela abaixo. Irmão, em comunhão com o Senhor, isso reflete em tudo que nós fazemos. Apocalipse 3:20 vai dizer que o mais interessado em comunhão é Deus. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entro. Irmão, Jesus está lá. E você está? Você quer bater palma? Você bate. Ele está à porta, Ele é o primeiro a dar o passo, Ele é o primeiro a caminhar na nossa direção. Romanos vai escrever que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e Ele provou o amor dEle por nós, enviando Jesus para morrer quando ainda éramos pecadores. O Senhor Deus é o mais interessado que nós estejamos em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos. Não veio salvar uma pessoa, salvou todo mundo. Ele está à porta.
e bate. Se nós abrirmos e dissermos, entra aí, ele já prepara a ceia, irmão, a gente senta na mesa e come com ele. Se a gente olhar Mateus 18, 20, ele vai dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, pode ter certeza, ninguém nem precisa me chamar, eu já chego nesse lugar. Olha o interesse dele. Ele disse, se vocês estiverem reunidos em meu nome, em 2 ou 3, eu vou para esse lugar. Olha o interesse que ele tem em comunhão. Se a gente não precisa nem ficar se esforçando muito. Vamos fazer um tempo de adoração ao Senhor. E vai ficar que nem os profetas de Baal, das 9 às 3 horas da tarde. Você não precisa disso não, irmão. Faz igual Elias, se eu sou homem de Deus. É isso que Deus quer. Se nós estivermos em comunhão com Ele, a comunhão flui nas nossas vidas. A gente consegue, irmãos. 1 João 4,13 diz, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Essa é a primeira parte do versículo. João vai dizer, nós sabemos que estamos nele e que ele está em nós. Mas como, pastora, é que eu vou saber? O João responde a parte B do versículo, porque ele nos deu o Espírito Santo. Sabe o Espírito Santo dentro de você? O Espírito Santo é aquela pontinha que sai unindo todas as coisas. Tem alguém aqui da eletricidade? Estudou lá a eletricidade? Como que se propaga a eletricidade dos elétrons lá? Uma vez eu estava na aula de física. Eu vi uma aula da disposição dos elétrons. Então, quando você liga a luz, um elétron troca de lugar com o outro. E aí a corrente elétrica passa e acende a luz. Do interruptor até a lâmpada. Imagina eu, meia bocoió, olhando todas as lâmpadas e tec, tec, tec. E imaginando um elétron sentando no lugar do outro. Em uma perfeita dança, enquanto o filamento está íntegro e faz isso. Se você rompe o filamento, o elétron não consegue passar, não passa a luz. Agora imagina, eu e você, sentadinho aí na dança da cadeira. E o céu se respondendo e cada um de nós dançando uma perfeita dança. E a glória do Senhor se propagando em todos os lugares por onde nós passamos. O texto bíblico está dizendo isso. Sabe como que eu sei que o Senhor está em mim, que eu estou nele? O Espírito Santo habitando dentro de mim. Agora tu imagina o Espírito Santo habitando do seu lado. Do seu lado não, dentro de você. E você olhando para o irmão dizendo, entojado. Olha o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo faz isso? Jamais, irmão. O Espírito Santo diz, nem é um bom dia para ele, deixa falar. Amanhã eu falo com ele que ele não tá bom não. E aí eu vou orar e dizer, Senhor, ajuda aí meu irmão, ajuda-o. Cheio do Espírito Santo, irmão. Tu já viu o novo convertido? O novo convertido chega na igreja, todo mundo é lindo para ele. Todo mundo que chega perto dele, abraça, ele já tá, meu irmão. Ai, eu te amo em Cristo. A gente não pode perder isso. O texto bíblico vai dizer, o Espírito Santo está em vocês. E essa comunhão, ela vai se manifestar em tudo que estiver na sua vida. Quando nós estamos em comunhão com Deus, há uma calma que excede todo entendimento. Quando nós estamos em comunhão com Deus, as direções são claras para as nossas vidas. Quando nós estamos em comunhão com Deus, as nossas forças são renovadas. E quando nós estamos em comunhão com Deus, nós nunca estamos sozinhos. Tem uma igreja inteira que Jesus preparou para você. Não queira andar sozinho não, irmão. Gaste um tempo, todo final do culto tem um café, tem um chá. Aproveite para conhecer os seus irmãos. Aproveite para andar em comunhão. Quando alguém colocar lá, irmão, ora por tal coisa, vai orar. Esse grupo de oração que eu participo, que é um grupo maior, a gente tem algumas parceiras de oração que mudam mensalmente. Aí eu mando lá uma mensagenzinha para a irmã. Ô irmã, o que você quer que eu ore por você? Porque às vezes você vai orar, nunca vi a pessoa na minha vida, eu não sei nem o que é para orar. E eu já ouvi várias pessoas dizendo, ô irmã, me ajuda em oração. Nisso aqui, eu nunca nem ia sonhar. Eu nunca ia sonhar que alguém que ora tão bonito precisava de uma oração nisso aí. Mas quando a gente conhece, quando a gente caminha junto, quando a gente é igreja, a gente chora e sorri com cada um que está dos nossos lados. E a igreja fica tão bem assim. É tão bom, irmão, você não esperar pelo seu pastor, lembrar do irmão que não veio. Ele está sentado do seu lado, se ele faltou um dia, você já sabe.
Olha o irmão Rodrigo lá. Rodrigo, balança sua mão aí, Rodrigo. Esse aqui, isso de óculos. Você nem sabia que o nome dele é Rodrigo, mas umas 3 pessoas me disseram, pastora, cadê o Rodrigo? Eu falei, nossa, nem sabia que você conhecia o Rodrigo. Rodrigo estava tomando café lá, rindo para os irmãos sabem quem é o Rodrigo? O Rodrigo ficou um dia sumido, mudou de endereço. Pois os irmãos sabiam que o Rodrigo não tinha vindo, você estava sentado do lado dele. Eles não precisaram de mim não, irmão, já sabiam. Cadê o Rodrigo, pastora? A irmã Márcia, você sabe, não se manifeste não, irmã Márcia. Você sabe o que é a irmã Márcia? Mas você não sabe, balança sua mão aí, irmã Márcia. Irmã Márcia fica uns dias sem vir para a igreja. Mas tem gente que me pergunta, cadê a irmã Márcia, aquela senhorinha que senta ali na frente? Isso é igreja, irmãos. A igreja não é banco. A igreja é gente. E gente precisa de gente. Nós estamos aqui para isso. Essa é uma base muito forte da vida cristã. Caminhemos juntos. Amém? Você pode se pôr de pé? Fez a teoria. Agora faz a prática. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado. Dá, vai. Aleluia. Daqueles abraços de urso, irmão. Não esses abraços assim, superficial. E não uma pessoa que você conhece. Uma pessoa que você não sabe direito quem ela é. Se você não sabe o nome, já é oportunidade. Pergunta o nome. Se ele não sabe seu nome, se apresente. Cuidado com os irmãos que tem problema de coluna nos abraços de urso. Tem os irmãos que tem um azar nos bicos de papagaio. Já avisa o irmão aí que ele já vai conhecer um tempo de oração pela sua vida. Ah, Jesus, obrigada. Senhor, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de podermos estar em comunhão, Jesus. Ah, que essa unção seja derramada sobre esta igreja, Jesus. Que sobre nós flua como óleo descendo sobre a cabeça que vai até as orlas das vestes do sacerdote. Oh Senhor, que nós possamos andar em uma unidade como um grande purê, Senhor. Nós sem saber onde começa, onde termina o outro, mas andando em comunhão, Senhor. Andando contigo, aprendendo de ti, Jesus. Oh, nós suplicamos ao Senhor, flua sobre as nossas vidas nesta manhã, nos ajuda. Senhor, talvez eu não seja tão boa em fazer amizade, talvez haja ainda muita timidez, muito medo, muitas feridas, mas eu quero clamar ao Senhor nesta manhã, que o Senhor nos ajude, porque nós seremos curados juntos, nessa grande unidade. Que a tua graça e misericórdia se manifeste sobre nós. Pessoas podem aprender. Pessoas podem mudar. E nós estamos juntos, Senhor, para ensinar e aprender. E eu te louvo por isso. Te louvo porque a graça é a melhor professora que recebemos. Nós somos tão perdoados, tão amados, que não podemos fazer de pouco caso. Precisamos, Senhor, manifestar o perdão e o amor que foi derramado sobre as nossas vidas. Oramos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.